Estas palavras de Jesus são para levar a sério, mas não à letra, mas a sério. Aliás, como toda a palavra de Deus. Nós hoje escutamos na primeira leitura e no Evangelho uma atitude muito pouco cristã e muito pouco de Deus, que é o ciúme. Com a agravante de ter ciúmes nas coisas de Deus. Na primeira leitura, Josué queria impedir de profetizar a duas pessoas sobre quem tinha descido o Espírito de Deus. E no Evangelho, João, um dos apóstolos, também incomoda Jesus por haver gente que não andava no grupo e que faziam milagres invocando o nome de Deus. Meu Deus, achar que só alguns é que poderiam falar e agir em nome de Deus. Achar-se dono e proprietário do Espírito de Jesus. E achar que o Espírito de Jesus só age nos seus discípulos. Mal do mundo, se só os cristãos é que pudessem falar e agir em nome de Jesus. Nós vemos em tantas pessoas de boa vontade, sem grandes valores cristãos, sem grandes identificações, alguns até católicos, mas assim não tão praticantes como nós às vezes os temos e rotulamos. Mas há gente tão boa, gente que espalha a bondade à sua volta, gente que é capaz de mostrar Deus, mesmo não acreditando muito, ou mesmo não pensando nisso, mas que acaba por mostrar o rosto da ternura e da misericórdia de Deus na vida dos outros. Aliás, se nós acreditamos que cada ser humano é a imagem e semelhança de Deus, é natural que nós vejamos em qualquer ser humano, e não podemos duvidar daqueles que promovem o bem comum, dos que respeitam o seu próximo, dos que socorrem os pobres e os oprimidos. Escandaliza, sim, quem devia fazer isto por ser cristão e acaba por o não fazer. Isto é que é escândalo. Escândalo não é quem não tem fé e fazer coisas bonitas. Escândalo é quem tem fé não fazer coisas bonitas ou fazer coisas feias. Isto é que escandaliza. O escândalo que Jesus fala a seguir, porque vem logo na sequência, não proíbam, porque ninguém pode estar a fazer coisas a nosso favor e depois ser contra nós. O escândalo que Jesus fala a seguir é de fazer ações, não é de fazer ações em nome de Jesus, mas escandalizar-se por outros, por eles fazerem as atitudes que eles deviam fazer e ter aqui invejas e ciúmes sem sentido. Aliás, Jesus, nos seus ensinamentos, criticou sempre três coisas: a riqueza não partilhada, ai de vós ricos; a hipocrisia, ai de vós fariseus hipócritas; e o causador de escândalos, ai de quem causar escândalos. Numa outra passagem do Evangelho, Jesus usa esta imagem da Amó, dizer, ai daquele que causa escândalos. Era melhor para ele atar ao pescoço uma mó de moinho e atirar-se ao mar. As três coisas que Jesus sempre combateu na vida dos cristãos e que não quer de maneira nenhuma que os seus discípulos, que os seus amigos, que nós entremos neste caminho da riqueza não partilhada, da hipocrisia e de causarmos escândalo. E como digo, não ser a imagem de Deus junto das pessoas que esperam que nós sejamos essa mesma imagem, estamos a ser, em certa maneira, escandalosos. A segunda leitura falava da riqueza dos ricos, não falava da riqueza, falava dos ricos, que era uma das coisas que Jesus também criticava. Mas na Bíblia, a riqueza é sinal de bênção. O rico era um abençoado por Deus. A propriedade, a abundância são coisas positivas. E continua a ser. A riqueza é uma coisa boa. Digam-no os ricos, porque têm. Sentem-no os pobres, porque não têm. A riqueza continua a ser uma bênção. Mas quando nós dizemos que os ricos, na Bíblia, os ricos
eram abençoados por Deus, estes ricos sabiam que esta bênção não era só para si, era uma riqueza para ser partilhada. Sentia-se obrigado a partilhar, mesmo no Antigo Testamento. O rico tem a obrigação de partilhar da sua riqueza. E então nós vemos que Jesus, nos seus ensinamentos, o que diz é que convida. Jesus fazia pastoral dos ricos, hein? Jesus fazia pastoral dos ricos. Ou seja, Jesus dizia aos ricos, convidava os ricos a libertarem-se da riqueza, ou a ter cuidado com as riquezas, porque nos podem afastar de Deus. Há uma frase de Jesus muito forte a este respeito: onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Se nós estamos apegados e só ligamos às riquezas, ao ter, aí estará o nosso coração. Portanto, Jesus pede aos ricos, quando faz pastoral com o Zaqueu, quando faz pastoral com o Mateus, quando faz pastoral em casa dos ricos, onde era convidado muitas vezes a jantar, é para o chamar a atenção e para a obrigação daquele que se encontra com Jesus e de quem o quer ter na sua vida, a obrigação de partilhar a riqueza. Por isso, se estivermos atentos à segunda leitura de hoje, São Tiago não criticou os ricos em geral. Criticou os ricos que, em vez de partilhar, acumulam. É a estes que São Tiago se dirige. Mais ainda, aqueles que enriquecem à custa de injustiças. E que atual está esta leitura em 2024. Empresas com grandes lucros e empregados a ganhar ordenados miseráveis. Corruptos que andam a roubar ao Estado, quer dizer a nós, e que continuam em processos intermináveis e depois e as coisas avançam e continuam, não vou dizer roubar porque depois podem processar-me, mas presumivelmente, que agora é assim a palavra para a gente se safar das coisas, gente que não tem escrúpulos nenhuns, e muitos deles com fé, destes que são do grupo de Jesus. Ricos que levam vidas regaladas e libertinas, estou a usar expressões de São Tiago, sem se preocupar com quem passa fome e necessidade. Esta semana saiu a informação de que cada português gasta por ano 350 euros em alimentos que não come. Cada português gasta por ano 350 euros em alimentos que depois não come e desperdiça 184 quilos de comida anualmente. E nós vamos dizer, não é muito. Multipliquem por 10 milhões. É escandaloso a maneira como nós nos habituamos ao luxo, ao conforto, ao desperdício e paciência. No ranking, somos o 4º pior país da União Europeia. Aliás, nas coisas más estamos sempre à frente. O tanto que estragamos e esbanjamos que poderia ser canalizado para os que nada têm. E também isto é escandaloso. Santiago escreveu para cristãos. Não escreveu para quem não tem fé, escreveu para cristãos, para uma comunidade de cristãos ricos. E infelizmente, ainda hoje, há cristãos ricos que em vez de partilhar, só acumulam. Mas nem tudo está perdido. Cada um de nós, do muito ou pouco que tenha, pode partilhar sempre com quem não tem. Celebramos hoje o 110º Dia Mundial do Migrante e Refugiado. A Igreja fala há 110 anos sobre este problema. Impressionante. 110 anos que a Igreja fala do drama dos migrantes e dos refugiados. O Papa Francisco este ano escreveu uma carta
uma mensagem sobre esta temática, a que deu o título de Deus caminha com o seu povo. Porque ele diz que o caminho dos migrantes e dos refugiados é muito o caminho do povo de Israel, que também saiu do Egito para a terra prometida, da escravidão, para a liberdade, da miséria, para ter algum conforto. E o Papa lembra aqueles que fogem de situações de opressão e de abuso, de insegurança e discriminação e de falta de perspectivas no progresso. E também fala das dificuldades que estas pessoas sentem muitas vezes nas transversias e no que têm, no que têm de andar para chegar a um destino melhor. A fome, o cansaço, a doença, o desespero e a morte. Mas diz o Papa, é a gente que traz Deus consigo. Deus caminha com eles. E o Papa lembra aqui um pormenor que nós às vezes não temos muito noção. Quando nós olhamos para uma bolsa, para um saco de um refugiado, não poucas vezes nós encontramos ali uma Bíblia, uma imagem de um santo ou de Nossa Senhora, um terço ou um livro de orações. Trazem Deus consigo. Trazem Deus no seu coração. Então o Papa diz-nos que cada migrante e refugiado é Cristo que vem ao nosso encontro. E depois uma frase repetida, mas que vale aqui a pena lembrar, os pobres salvam-nos porque nos permitem encontrar o rosto do Senhor. Quando nós nos encontramos com um pobre, nós devíamos pensar sempre isto, é uma oportunidade que eu tenho de ser melhor. É uma oportunidade que eu tenho de servir Jesus. Não duvidem nunca disto. Na sexta-feira passada, celebramos São Vicente de Paulo. Já estou a inventar, não estava aqui escrito. Celebramos São Vicente de Paulo, o grande apóstolo dos pobres. Numa das cartas que ele escreve, reparem para este parágrafo. É santo, hein? Ele é santo. Foi canonizado pela Igreja Católica e já há muitos séculos, no século XVII. Portanto, não é dos que foram canonizados pelo Papa Francisco, ainda é século XVII. Diz ele assim numa carta, o serviço dos pobres deve ser preferido a todos os outros e deve ser prestado sem demora. Se durante o tempo de oração tiveres de levar um medicamento ou qualquer auxílio a um pobre, vai tranquilamente, oferecendo a Deus essa boa obra como prolongamento da oração. E não tenhais nenhum escrúpulo ou remorso de consciência se para prestar serviço aos pobres tiveste que deixar a oração. De facto, não se trata de deixar Deus se é por amor de Deus que deixamos a oração. Servir um pobre é também servir a Deus. Isto é de um santo católico. Portanto, não tenhamos escrúpulos em trocar a oração para ajudar um pobre. Às vezes achamos que este cristão que não é escandaloso é aquele que reza muito. Não. O mesmo Deus que encontramos na oração é o mesmo Deus que encontramos nos mais pobres. E termino rezando, e vocês comigo, ouvindo, a oração que o Papa Francisco escreveu para este Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Deus Pai Omnipotente, somos a vossa Igreja peregrina a caminho do Reino dos Céus. Habitamos cada um na própria pátria, mas como se fôssemos estrangeiros. Cada região estrangeira é também a nossa pátria e, contudo, cada pátria é para nós terra estrangeira. Vivemos na terra, mas temos a nossa cidadania no céu. Não nos deixeis tornar donos da porção do mundo que nos destes como habitação temporária. Ajudai-nos a não deixar nunca de caminhar, juntamente com os nossos irmãos e irmãs migrantes, em direção à habitação eterna que vós nos preparastes. Abri os nossos olhos e o nosso coração para que cada encontro com quem está necessitado se torne um encontro com Jesus, vosso Filho e nosso Senhor. Amém.